Então, vamos lá, gente, que Deus nos abençoe e nos conserve em paz nessa noite. Que as nossas reflexões sirvam para o aprendizado de todos nós, para o entendimento de todos nós, desse processo de associação com os espíritos. Como é que ele acontece segundo a doutrina espírita? No nosso caso mais específico, segundo as pesquisas de Allan Kardec, que nós nos apegamos e gostamos muito das ideias de Allan Kardec e não simpatizamos muito com essas enxertias que têm sido feitas no nosso movimento já há bastante tempo. Então a gente pede permissão para conversar um pouquinho sobre a obsessão no cotidiano, porque nós temos dois aspectos de obsessão, tá? Nós temos a obsessão na atividade mediúnica e temos a obsessão no nosso dia a dia. Por isso que eu usei o termo cotidiano, tá? Isso aqui, se é atividade mediúnica, é para os médiuns. De que forma os espíritos interferem na atividade mediúnica para os médiuns? Isso aqui é para todos nós, médiuns ou não, entendendo médiuns no sentido que Allan Kardec nos traz no Livro dos Médiuns. Nós vamos tocar no assunto daqui a pouquinho, tá? Então nós vamos falar nesse segundo sentido. Inclusive para aqueles que não têm a mediunidade que o movimento espírita costuma chamar de ostensiva. Tá? Kardec trabalha a palavra médium em dois sentidos. Daqui a pouco nós vamos trazer esse conceito. Tá? Mas quando nós pensamos em obsessão, é natural você pensar assim, que caminho seguir para a gente discutir isso? Porque a obsessão abre para muitos aspectos. Então eu teria que escolher um para conduzir uma linha de raciocínio. E seria muito natural você pensar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que Kardec chamou da obsessão. Porém, você sabe, eu também sei, que o Livro dos Médiuns é um livro que objetiva orientar a prática mediúnica. Ó, o Livro dos Médiuns vai falar da obsessão nesse sentido. Não necessariamente nesse. Vai falar da obsessão dos médiuns, ou seja, o médium durante o exercício mediúnico, o médium durante a atividade mediúnica, de que forma os espíritos interferem. Mas e se você não tem a mediunidade ostensiva ou de efeitos patentes, ou se você não tem a mediunidade mais ostensiva, mas está, por exemplo, na fila do supermercado, portanto você não está recebendo espírito. Como é que os espíritos interferem na nossa vida? É nesse sentido aqui que a gente quer conversar na noite de hoje. Então o Livro dos Médiuns, ele objetiva orientar a prática mediúnica. Então, a obsessão discutida ali refere-se à prática mediúnica. Inclusive, aquela classificação, obsessão simples, fascinação e subjugação, ela serve aqui. Talvez não sirva aqui. Aí você deve estar pensando, mas André, ninguém nunca falou isso. Tá, se você olhar os 3 níveis de obsessão, lá no Livro dos Médiuns, você vai perceber um detalhe importante que às vezes a gente não percebe. Kardec diz assim, um espírito estranho se imiscui, ele usa esse termo, se imiscui nas comunicações. O que é imiscuir? Intrometer-se. Um espírito estranho se intromete nas comunicações. Mas espera aí, se você não tem a mediunidade patente, tem comunicação? Se você está na fila do supermercado, tem comunicação? Se você está na fila do banco, tem comunicação? Então o espírito estranho não pode se intrometer nesse grau geral. Ele só vai se intrometer aqui quando há comunicação. E aliás, eu poderia até enveredar para um outro caminho. Kardec vai falar que existe a manifestação e a comunicação. E 90% dos espíritas não sabem a diferença. Porque não estudaram a revista espírita. Mas aí a gente conversa sobre isso numa outra oportunidade, tá? Então a obsessão discutida ali refere-se à prática mediúnica. Vamos lembrar os 2 sentidos que Allan Kardec trabalha a palavra médiuns. Tá? No Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, ele vai trabalhar a palavra médium em 2 sentidos. Um sentido geral
Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato, pelo fato de sentir a influência em qualquer grau, médium. Então veja, essa galera aqui é médium no sentido geral? Essa daqui também é? Sim, é isso que às vezes as pessoas não entendem. O fato de você não estar aqui não quer dizer que você não esteja aqui. Então, se você não tem a mediunidade ostensiva, patente, você ainda tem um grau de sensibilidade. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Então, sentido geral. Todo aquele que sente num grau qualquer, vai daquele que não sente praticamente nada, ou sente e nem sabe, não percebe, até os médiuns que têm as faculdades mais afloradas. Você vai se lembrar de Chico Xavier, de Divaldo Franco, enfim. Num grau qualquer. Tá? De menos a mais. Tá claro? Esse é o sentido geral. Então, praticamente todo mundo. Por quê? Por que todos nós somos médiuns? Por que todos nós temos em maior ou em menor grau a capacidade de ser influenciado pelos espíritos? Porque nós estamos encarnados, mas não deixamos de ser espíritos imortais. E aqui tem uma regra de ouro. O corpo, durante a encarnação, é um limitador, mas não é um bloqueador. Essa regra é a regra de ouro para você saber por que nós encarnados ainda conseguimos interagir com o plano espiritual. O corpo limita, mas não bloqueia. O que significa isso? Se eu estivesse desencarnado, eu estaria vendo o plano espiritual normalmente. Em todas as direções. Tem esse detalhe também, tá? Por quê? Porque o encarnado precisa dos olhos para olhar em uma direção de cada vez. Se eu estiver conseguindo ver muita coisa, é porque os meus olhos se mexem rapidamente. O desencarnado não precisa de órgãos para ver. Aliás, ele não precisa de órgãos dos sentidos para nada. O desencarnado vê em todas as direções, e é dificílimo para a gente entender isso, né? E você olha em uma direção em cada vez, e o desencarnado vê 360 graus. E aí começa a dar um nó na cabeça da gente, né? Porque a gente é tão limitado, né? Por isso que eu falei, o corpo limita, mas não bloqueia. Então, se eu estivesse desencarnado, eu estaria vendo o plano espiritual numa boa. Encarnado, eu não sou médium vidente e não aconteceu nenhuma aparição. Então, eu não estou vendo nada. Se eu estivesse desencarnado, ou se nós estivéssemos desencarnados, nós não teríamos medo de Covid. E desencarnado não pega Covid. E ao contrário do que tem sido dito por alguns nomes bem badalados do movimento espírita, desencarnado não chega no plano espiritual com sequela de Covid, viu, gente? Isso é um absurdo desproporcional, porque perispírito não fica doente, perispírito não registra e não marca nada. Então você vai ver palestras aí dizendo isso. Não, os desencarnados na pandemia já foram acolhidos, já foram tratados do Covid. Gente, Covid é aqui no plano físico só, viu? Lá não tem Covid, não. Talvez você escute isso e tem que ter um pouquinho de profundidade em Kardec para você entender que há erros doutrinários dos maiores nomes que o movimento espírita gosta, enfim. Se nós estivéssemos desencarnados, nós não precisaríamos ter vindo ao portal de luz de carro, a pé, basta pensar e em milésimos de segundo você se desloca até aquele lugar. Ó. O encarnado tem que se deslocar. Ou a pé, ou de carro, ou de bicicleta, ou de moto. Aí você começa. Quanto tempo eu vou demorar para chegar lá? Se fosse longe, quanto de combustível eu vou gastar? O corpo limita, mas não bloqueia. Essa regra... Pois não? Não registra nada. Tudo é registrado no espírito. Como? Não sabemos. No espírito, não no perispírito. Se você quiser até na alma, no ser pensante. Ele armazena em si. Como? Não sabemos. Mas não é no perispírito. Aliás, muito antes de Allan Kardec, as filosofias materialistas já diziam que o armazenamento se dá em matéria. As doutrinas espiritualistas já sabiam que o armazenamento não pode se dar em matéria, porque existe uma regra das filosofias espiritualistas que dizem o seguinte: a matéria é corruptível. O que significa isso? Ela envelhece e se tiver informação lá, ela se perde. Se o teu CD riscar,
Se a tua pendrive começar a bater muito dentro de uma gaveta, então não pode, se esse computador cair, então não pode ficar registrado em matéria, e perispírito é matéria. É fluido e fluido é matéria. Então não pode ficar registrado em matéria. E depois existe o sentido mais específico. A partir da metade do parágrafo, ele vai usar um sentido mais específico para a palavra médium. Todavia, ele usa uma conjunção adversativa. É mais ou menos como se você colocasse um mais no meio da frase. Eu gosto do fulano, mas, na verdade não é mais, é mas, porém, contudo, todavia, não obstante. E a gente sabe que a função de uma conjunção adversativa numa frase é juntar duas orações, só que se ela é adversativa, significa que até a metade da frase eu vou falar uma coisa, a partir da conjunção adversativa eu vou mudar o rumo da prosa. Ó, eu gosto do fulano, mas aí vem alguma informação não muito agradável sobre o fulano. Então Kardec usa uma conjunção adversativa. Todavia, ou seja, todo mundo é médium, mas usualmente, o que é usualmente? Quem me ajuda? Isso aqui dá uma confusão infernal. Geralmente as pessoas interpretam usualmente como frequentemente. Só que usualmente não é frequentemente. Usualmente é relativo a uso. Uso. No uso, atividade mediúnica, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade se mostra através de efeitos patentes. Ou seja, a mediunidade que o movimento chama de ostensiva. Por quê? Porque não entendeu que a partir desse ponto, Kardec vai usar a palavra médium só nesse sentido. Já não usa mais nesse. A partir do item 159, médium é quem? Aquele que tem a faculdade mais aflorada. E o livro dos médiuns visa orientar a prática desse grupo. E esse aqui, ficou sem orientação? Ou será que existe orientação para esse grupo? Deve existir, né? Portanto, se você não é médium, veja, aqui eu estou usando o sentido de Kardec. Sentido restrito ou específico, efeitos patentes, aquela classificação lá talvez não nos sirva. Toda vez que eu faço essa palestra, eu falo que eu tenho que mexer nos slides. Não é não nos serve, é talvez não nos sirva. Eu não posso fechar. Eu posso trabalhar com hipótese. Toda vez que eu faço a palestra, eu lembro que eu tenho que mexer nos slides. Chego em casa, fecho o computador e esquece de mexer. Onde que eu encontro referências para estudar a obsessão ou a influência? Não nesse grupo, mas no geral. Nesse sentido aqui. Livro dos Espíritos, especificamente, na segunda parte, ou livro 2, você sabe, eu também sei, o livro dos Espíritos foi escrito em 4 partes, ou dividido em 4 partes, você que sabe como é que você quer chamar. No capítulo 9, que Kardec chamou de intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou mundo corpóreo, tanto faz. Se você quiser sintetizar, se você quiser resumir esse capítulo inteiro, você vai entender que esse capítulo fala sobre o quê? Fala sobre os desencarnados atuando no plano físico. O encarnado atua no plano espiritual? Sim, tem um capítulo lá chamado da emancipação da alma, ou seja, o encarnado atuando lá. Intervenção dos espíritos no mundo corporal é o contrário, é o desencarnado atuando aqui. E esse capítulo aqui, todo o livro 2, na verdade, mas principalmente esse capítulo vai dar origem ao livro dos médiuns. O livro dos médiuns nasce daqui, vai para um livrinho pequenininho chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Pequenininho, só que Kardec admitiu que aquele livro, ele ainda deixava muitas dúvidas. As pessoas que iam para a prática mediúnica pautados naquele livro, como ele era muito superficial, ainda cometiam erros bobos. Então ele duplica o livro em 1861, no Livro dos Médiuns. Essa é a história das obras básicas do Espiritismo. Então vamos lá. O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei a primeira folha do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, printei,
para a gente entender o movimento que Allan Kardec está fazendo aqui. Primeira coisa que ele faz, ó, ele coloca lá o número do capítulo, essa cepa aqui, eu não sei se é original ou se é a editora que colocou, tá? Primeira coisa que ele faz, ó, número do capítulo e o título do capítulo. E depois, ele coloca a relação de subtítulos, ó. Primeiro subtítulo, penetração dos espíritos no nosso pensamento. Segundo subtítulo, influência oculta dos espíritos no nosso pensamento e nossas ações. Por que ele faz isso? E ele faz na maioria dos livros. E a gente não prestou atenção. Por que ele faz isso? Por que ele cita o subtítulo? Para você entender a ordem dos subtítulos e entender a construção de conhecimento. Então, se existe uma construção de conhecimento, então tem um motivo para esse subtítulo ser o primeiro e esse aqui ser o segundo? Sim ou não? O que eu preciso entender do primeiro subtítulo para poder entrar no segundo com profundidade e com segurança? E nós só vamos usar hoje os dois, tá? Só os dois, hoje. O que eu preciso entender do primeiro subtítulo, penetração dos espíritos no meu pensamento, para eu poder entrar no segundo, influência oculta, com profundidade? Se você entender isso aqui, você vai entender o processo de influência. O que eu estou fazendo de errado para que os maus espíritos me influenciem? O que eu preciso fazer de bom para que os bons espíritos me influenciem? Então vamos lá. Primeiro subtítulo, penetração dos espíritos nos nossos pensamentos. Primeira pergunta do capítulo, 456. Os espíritos veem tudo que nós fazemos? Podem vê-lo. Podem ver. Já que estáis constantemente rodeados por eles. Então eles podem ver tudo que eu faço? Podem. Tem acesso negado para espírito? Não. Entram no nosso quarto, no nosso banheiro? Sim. Porém, ó a conjunção adversativa de novo. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige a sua atenção, pois as que lhes são indiferentes, com essas não se ocupa. O que eles estão dizendo aqui? Os espíritos são seletivos. Eles podem ver tudo que nós fazemos, mas não se interessam por tudo que nós fazemos. Então tem coisa que eu faço e eles gostam, tem coisa que eu faço e eles não gostam. Na verdade, eu tenho que explicar de uma outra forma. Tem coisa que eu faço e alguns gostam e outros não. E tem coisa que eu faço que esses gostam e outros não. Sempre tem alguém que gosta. Eles são seletivos. Essa seletividade me joga um pouquinho para trás no Livro dos Espíritos, lá na questão 301, que vai nos ensinar o conceito de simpatia. O que é simpatia para a doutrina espírita? É aquele negócio que nós fazia quando nós era criança para emagrecer? Nunca dava certo, porque fazia simpatia e comia que nem um leão. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, como se fosse uma peça de quebra-cabeça faltando... um jogo de quebra-cabeça faltando peça. Portanto, eu teria... Vamos imaginar que dois espíritos fossem 10 peças. Eu sou 5 e você 5. A gente precisa juntar as nossas peças para ver complemento? Ou os espíritos são completos? Somos completos. Claro. Você já viu algum espírito complementar outro? Não existe isso. A gente evolui, aprende, se purifica. São o complemento um do outro, ou esse processo de simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? E o que os espíritos disseram? Que a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de pendores e de instintos. O que é um espírito simpático a mim? É aquele que gosta do que eu gosto. Aquele que pensa como eu penso. Um detalhe. Em determinados assuntos. Porque simpatia perfeita e absoluta é só entre os espíritos puros. Entre nós existem simpatias e antipatias.
Eu sou simpático aos espíritos que gostam do que eu... Por exemplo, um exemplo bobo. 2 torcedores do mesmo time são simpáticos. 2 torcedores de times diferentes são, mas não são inimigos. É isso que eles não entendem. Opa! Então começa a juntar as informações. Os espíritos podem ver tudo que eu faço? Podem. Eles se interessam por tudo que eu faço? Não. Aonde eles se interessam por tudo que eu faço, pode haver o processo de... Aliás, existe o processo de simpatia, mas precisa necessariamente haver o processo de influência? Ou o processo de influência é mais para frente? Começa a pensar. Então, a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de pendores e seus instintos. Eu sou simpático àqueles que gostam do que eu gosto. Sou antipático àqueles que não gostam do que eu gosto. Outro detalhe importante. Nem sempre o pessoal entende. Para o processo de simpatia, não há juízo de valores. O que é isso? Nós podemos gostar da mesma coisa e essa coisa pode estar errada. Simpatia é gostar do que eu gosto. Não quer dizer que seja bom ou ruim. Está claro esse conceito? Isso é importante. Tá? Não quer dizer que isso que eu gosto e você também seja uma coisa boa. Não quer dizer que se você gosta e eu não, quer dizer que eu seja melhor do que você ou não. Não há juízo de valores. Simpatia é quando a gente gosta da mesma coisa. Antipatia é quando a gente um gosta e o outro não. Independente de estar certo ou errado. Tá? Esse conceito também é importante, senão dá julgamento. Então a gente vai entendendo que dentro desse processo de seletividade, alguns espíritos concordam com o que eu faço, outros discordam. Se eu faço coisas boas, eu sou simpático aos espíritos bons. Se eu faço coisas menos boas, eu sou simpático aos espíritos maus e antipático aos bons naquele momento. Eu posso mudar de conduta. Olha a profundidade desses textos e a gente não para estudar. Aí eu volto para a sequência. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. O que é secreto? Aquilo que eu não admito. O que significa não admitir? É aquele pensamento que você fala assim, eu não devia ter pensado nisso, mas já pensou. Frequentemente conhecem o que desejarias esconder de vós mesmos. Gente, isso aqui nos traz uma regra importantíssima. Eu consigo enganar um encarnado? Eu estou encarnado. E eu engano um outro encarnado? Sim. Fácil às vezes, né? Se eu for uma pessoa dissimulada, mentirosa, hábil, nessa... Eu vou chamar de habilidade, desculpem aí por falta de outro termo. Se eu for hábil nessa habilidade, também fica uma frase horrorosa, mas se apeguem na ideia. Hábil nessa habilidade de enganar os outros, eu consigo? Político faz isso? Ok. Independente de você estar encarnado ou desencarnado, você mente e engana um desencarnado? Presta atenção. Conhecem o que desejarias esconder de vós mesmos. Encarnado é fácil de enganar. Desencarnado não engana. Por quê? Porque eu posso estar falando uma coisa e pensando outra. Ué, gente, quando a gente mente, a gente sabe que está mentindo? O desencarnado sabe que eu estou mentindo? É aí que está o problema. O encarnado acredita nas minhas feições do corpo. Do quanto eu sou dissimulado e habilidoso para mentir. O desencarnado, pelo fluido do meu pensamento, sabe que eu estou mentindo. Então você engana encarnado? Fácil. Você engana desencarnado? Impossível. O desencarnado sabe que a gente está mentindo. Ó. Conhecem o que desejarias esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Não minta para um desencarnado, porque ele sabe que você está mentindo. Ah, porque ele me acompanhou durante o dia? Não precisa. Pelo fato de você estar falando uma coisa e sentindo outra, pelo fluido ele sabe que você está mentindo. Ok? Dessa forma, por consequência, consequentemente, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva, de um espírito encarnado,
do que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Uai, o encarnado eu engano com as minhas feições, com a minha habilidade. O desencarnado sabe que eu estou mentindo. Quando vos julgaides bem ocultos, tende frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. E o pior, a gente mente para uma pessoa hoje, sem nos lembrarmos que quando essa pessoa desencarnar, ela vai saber que eu estava mentindo. E quando eu também desencarnar, eu vou ter que encontrá-la e passar vergonha. Ô André, se você tiver um mau pensamento, uma pessoa que já desencarnou, ela vai saber? É só você levar o pensamento, ela já sabe. Não quer dizer que ela vá se irritar, porque irritar ou não é do processo da moralidade dela. Mas saber que você... Vai ser na fala ou no pensamento? Antes de falar, você já pensou, filho. Tudo que você faz fisicamente, um gesto, uma fala, antes de fazer, você pensou. Tá claro o conceito, gente? Então vamos lá. Eu perdi o costume de fazer palestra, a garganta não acompanha mais. Então vamos lá, ó. Algumas coisas que nós entendemos do primeiro subtítulo, lembra? Eu preciso entender algumas coisas do primeiro para entrar no segundo. Agora vamos entender por que penetração é o primeiro subtítulo e influência é o segundo. Ok? Segundo subtítulo, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas ações. Por que eu pus essa seta vermelha aqui? Porque a gente precisa estudar esse título para entender por que ele é o segundo. Ok? Por que influência é o segundo e penetração dos espíritos no pensamento é o primeiro? Tenta pensar. Antes de tentar o processo de influência, ele vai tentar descobrir se existe o quê? Simpatia ou afinidade. Qualquer um dos dois termos está ótimo. O de Kardec é simpatia, mas afinidade dá a mesma ideia. Sintonia já é uma outra história. É um péssimo termo. Porque sintonia envolve conceitos físicos. Onda eletromagnética, isso não tem nada a ver com o espírito. Onda eletromagnética é propriedade de matéria. Comportamento do espírito não é regulamentado, não é regido por leis materiais. Então a gente não deveria usar o termo sintonia. Não é um pecado, mas correto doutrinariamente não é. Então ficou claro por que é seu segundo? Porque antes de tentar me influenciar, ele tem que saber se eu estou simpático. Se eu estiver simpático, eu posso cair. É certeza que eu vou cair? Ou o livre-arbítrio me dá o direito de resistir se eu tiver força? Olha só. Por isso que você não pode aferir o comportamento de um espírito encarnado por leis materiais. Porque leis materiais não dão livre-arbítrio. Por exemplo, se eu puser um ímã aqui e um prego aqui, o que vai acontecer? Fatalmente. Um vai atrair o outro. Por que geralmente o prego anda na direção do ímã? Porque o ímã é maior, tem mais massa. Então é mais fácil o prego andar na direção dele pela força de atração. Você negocia com algum dos dois? Você vira para o ímã e fala assim, ó, deixa o prego quieto lá. Ele te obedece? Por quê? Porque ele não pensa. Matéria não pensa. Matéria não tem vontade. Você não negocia com o ímã. Você negocia com o prego? Ó, você vai se sentir atraído, mas aguenta firme aí, não vai não. Por quê? Pelo mesmo motivo, pela mesma razão. É matéria. Matéria não pensa, matéria não tem vontade própria. Por que ele foi atraído? Lei de atração. É lei material. Lei de matéria não pode ser usada para aferir comportamento de espírito, gente. Porque nem o ímã, nem o prego tem livre-arbítrio. Então, depois que o espírito percebeu que eu posso cair, ele vai tentar me influenciar. Eu tenho o direito de resistir? Tenho, porque eu tenho livre-arbítrio. Vou cair ou não? Depende da minha moralidade. Depende do quanto eu não quero de jeito nenhum.
Vou dar um exemplo que fica fácil. Alguém aqui, além de mim, não gosta de cigarro nem do cheiro? Levanta a mão. Se você não gosta nem do cheiro, qual é a chance de alguém te influenciar a fumar? Por quê? Porque você não gosta. Então, se um espírito que foi fumante tentar te influenciar a fumar, ele vai conseguir? Então, se você não é simpático, ele não vai nem tentar. Mas você não gosta? Entendeu por que penetração no pensamento antes de influência? Porque antes de influenciar, ele tem que saber se você pode cair ou não. Se você não vai cair, ele não tenta. Ele vai procurar outro. Ficou claro agora? Gente, olha a didática desse homem, a gente não estuda. Olha a didática de Kardec e a gente não estuda. Agora, a gente não cai para o tabagismo, para o cigarro, mas pode cair em outra? Por isso que eu falei, ó, eu não sou simpático a esse, mas posso ser simpático a outro. Não sou simpático a um espírito tabagista durante a encarnação, mas posso ser simpático a um espírito, sei lá, qualquer outra tendência. Por isso que eu falei, tem hora que a gente é simpático a esse, tem hora que a gente é simpático àquele. Então é um processo de entendimento. Quais as tendências que me fazem correr risco de cair ainda? Cigarro, todos nós aqui, pelo que eu entendi, ninguém corre risco. Mas há outras. Bebida alcoólica, fofoca. Não é fofoca, a gente no espírita não faz fofoca, ele faz comentário descaridoso. Descaridoso. Ou então, comentário fraterno. O espírito não faz fofoca, é comentário fraterno. Até a nossa raiva é fraterna agora. Gente. Como se o ódio e a raiva não fossem sentimentos naturais para o espírito imperfeito. E antes de corrigir a raiva, a primeira coisa que você faz, admite. Senão, não corrige. Aliás, a própria psicologia fala isso, nem precisaria da doutrina espírita falar isso. Primeira coisa que você quer, se você quer corrigir uma imperfeição, admite que tem. Raiva nós temos? Ódio de vez em quando? Porque o ódio é a raiva, sim, no último grau. Ainda acontece com todos nós? Comigo, sim. Agora, você quer ver ninguém admitir? Inveja. Quem tem? Levanta a mão. Inveja, raramente alguém admite. Eu não sei por quê. É normal. Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, gente. A gente ainda vai cair muito. Agora, se quiser corrigir, primeira coisa, admite. A própria psicologia fala isso. Se quiser corrigir... Se quiser corrigir, identifica e admite. Tá? Entenderam agora por que a influência vem depois da penetração no pensamento? Primeiro ele vai me investigar. Ele tem o risco de cair ou não tem? Se não tem, ele não vai nem tentar. Se tem, ele vai tentar. Outra coisa, por que é influência oculta? Kardec nos ensina em vários pontos das obras dele que há dois tipos de fenômeno espírita. O que é o fenômeno espírita? É espírito agindo sobre o encarnado. Se você quiser chamar de fenômeno mediúnico, não tem problema. Você só tem que entender. Kardec fala de fenômeno espírita quando o desencarnado atua sobre o encarnado, tá? Existe o fenômeno oculto e existe o fenômeno patente. O que é o fenômeno oculto? É quando a gente está sendo influenciado e não sabe, não percebe. O que é o fenômeno patente? É quando você vê, por exemplo, um médium psicografando, um médium em transe psicofônico. Tá? Então vamos pender para esse lado aqui. Ó. Por que essa influência é oculta? Porque se um espírito aparecer para você, e o que eu estou usando o termo de Kardec, a aparição é o que o movimento chama de materialização. O que é a aparição? É quando você vê, todos nós aqui veríamos o espírito a olho nu, não precisa ser médium vidente. Se o espírito aparecer aqui agora e falar assim, ó, André, eu não gosto de você, na encarnação passada você me prejudicou, eu quero vingança, eu quero que você, sei lá, pegue uma faca e corte o pulso, pule debaixo de um caminhão, tome veneno. Alguém faria isso?
Muito raramente. Por quê? Porque se você sabe que alguém que te odeia está desejando isso para você, você se defende. E se a pessoa chega nesse ponto de ter, sei lá, um fenômeno patente, o espírito fala assim, se corta, e você vai e se corta, você está num estado bem complicado, procure ajuda, pelo amor de Deus. Agora, se ao invés de aparecer para mim e falar isso, ele começar ocultamente, aproveitando os meus momentos de desequilíbrio emocional, a me levar a fazer coisas erradas, é mais fácil dele conseguir ou não? Eu não sei com quem que eu estou lidando, eu não sei se é meu ou dele, eu estou em desequilíbrio emocional, é muito mais fácil. Entenderam por que eu oculto? O patente você se defende. Quando um espírito se manifesta através de um médium, vira para um dialogador e fala assim, eu odeio você, você já fica na retaguarda. Você se defende. Agora, se ele começa, eu te odeio, aquela vibração de ódio, aquele fluido ruim, e a gente não sabe se defender, é muito mais fácil ele derrubar a gente. Por isso que é oculto. Tá claro? Então vamos lá. A única questão que eu vou precisar agora é essa que a gente já ouviu dezenas de vezes em palestras espíritas. Os espíritos influem nos nossos pensamentos, nas nossas ações? Agora você entendeu que ele influi depois que ele te investigou para ver se há o processo de simpatia ou afinidade, tá? Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Agora atentem para essa pergunta. Que tipo de espírito dirige a vida de um encarnado? Os bons, os maus? Nenhum dos dois? Os dois? Depende? Pode falar. Fala, gente. Ninguém vai levar bomba, não vou dar nota. Vamos ver? Os bons também dirigem. Mas os bons vão dar conselho. Os bons podem dar conselho. Esse aqui é o único trecho do Livro dos Médiuns que eu vou precisar. Aquele Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, da obsessão, do item 237. Entre os enganos que a prática do espiritismo, o que é prática do espiritismo? Prática mediúnica. Tá? Apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão, isto é, o domínio, domínio. Lembra? Que tipo de espírito dirige a vida de um desencarnado? De um encarnado? O domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Atentem para esse trecho grifado agora que você vai entender tudo. Ela nunca ocorre senão através de espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e se não os ouvem, retiram-se. Pergunto de novo, que tipo de espírito, segundo esse trecho, dirige a vida de um encarnado? Bons, maus, nenhum, os dois, depende? Tem alguma chance de um espírito bom? Todo mundo estudou a escala espírita? 3 ordens. Imperfeitos, bons, puros. Segundo a questão 490, o nosso anjo guardião é um espírito sempre uma ordem acima. Ou seja, se eu estou na terceira, o meu anjo guardião está na segunda. Se eu estivesse na segunda, o meu anjo guardião estaria na primeira. Então vamos lá. 99,9999999% dos encarnados estão na terceira ordem. O anjo da guarda dele está na segunda. Tem alguma chance de um espírito de segunda ordem dirigir a sua vida? Impossível. Então tem alguma chance de um espírito de segunda ordem dominar a sua vida? Não, Não infligem qualquer constrangimento. O que é constranger? É forçar você a fazer uma coisa que você não quer fazer. Então eles respeitam o teu livre-arbítrio. Aconselham, combatem a influência dos maus e se não os ouvem, retiram-se ao respeito ao teu livre-arbítrio. O que é retirar? É abandonar? Não, é deixar você plantar o que você quiser, na esperança que, na colheita do seu plantio, você aprenda. Então eles respeitam o teu direito de plantar errado. Toma cuidado com o que vocês estão lendo. Os maus, ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram ponto de contato. O que é esse ponto de contato? Para encerrar.
Aquele conceito que nós discutimos. Simpatia. Não. Por quê? Porque o termo que Kardec escolheu dá a impressão o quê? Toque, contato físico. Não é. Esse ponto de contato é a tendência que você não venceu. Porque existem tendências que nós vencemos. Gente, se você não gosta nem do cheiro de cigarro, significa que ou você já veio para essa encarnação sem essa tendência, ou você tinha e venceu. Agora, você concorda comigo que existem tendências que nós não vencemos, que a gente controlou, mas ainda corre risco? Essa te coloca em risco. Tem alguma coisa em você que quando você vai fazer, você pensa assim, a doutrina falou para eu não fazer, mas será que não pode mesmo? Será que não é um exagero? Mais alguém aqui além de mim tem isso? Você fica procurando uma desculpa para fazer o que você sabe que não deve. Nesse desculpismo, você abre porta para a influência. Por quê? Por que a gente usa o desculpismo? Porque a gente sabe que não deve, mas quer fazer. Ou seja, é uma tendência vencida ou é uma tendência sob controle? Sob controle. Ainda há risco de cair. Por isso que você vê tanta gente passar 20 anos sem bebida alcoólica, de repente cai. Parou de fumar não sei quantos anos, cai. Por quê? Porque ele parou, mas ainda tinha vontade. Aí você pode pensar em qualquer tendência. Nós citamos aqui o álcool, citamos o cigarro, você pode pensar em qualquer outra. O que nos põe sob influência ou possibilidade de influência? Aquilo que eu gosto de fazer e não estou nem aí, eu faço. E aquilo que eu gosto de fazer, sei que não devo, mas ainda tenho vontade. Se você ainda tem vontade, significa que você não venceu, você controlou a imperfeição, mas ainda pode cair. Ficou claro? É isso que a gente queria passar.